Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 193, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é o último capítulo, gente! Estamos começando hoje o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Vamos estudar o primeiro item, é o preâmbulo, é a introdução sobre essas preces espíritas. Tá ok? Bom, nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, toda sexta-feira tem um vídeo novo. O mais recente é esse aqui que você está vendo. E não, se você já estiver vendo daqui a algum tempo, pode ser que já tenha mais, né? Dependendo da época, tá? Você vai ver um novo vídeo sendo colocado toda sexta-feira. Você vai ver o texto do Evangelho. Você vai ver o texto da página de preparo. Você vai ver o significado das palavras mais difíceis. Tudo isso a gente coloca ali. Página de preparo hoje, ó, vai ser do livro Fonte Viva, do Emmanuel. Tem o Tira Dúvidas. Você pode tirar dúvidas de duas maneiras. Olhando lá no site, os primeiros programas, são mais de 200 dúvidas que a gente respondeu. Tá? Você pode mandar um e-mail pra gente. Qual é o e-mail? Olha aí na tela, ó, amorperdãoefé@gmail.com. O e-mail já é uma mensagem, né? Amor, perdão e fé já é uma mensagem. amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode mandar, que a gente sempre responde. Não fica um e-mail sem ser respondido. Se eu não responder é porque eu não recebi ou não visualizei. Tá ok? Pode mandar à vontade. Ah, Sérgio, mas eu preferi uma coisa mais prática, mais rápida. Quer uma coisa mais rápida? O WhatsApp. Sabe qual é o nosso WhatsApp? Olha aí na tela, ó. Para quem está fora do Brasil, tem que botar o 55, né? Que é o código do Brasil. Tá? A gente recebe várias mensagens no WhatsApp de fora do Brasil. Tem que botar o 55, que é a área do Brasil. Para quem já está no Brasil, então nosso WhatsApp 21, que é o código do Rio de Janeiro. E aí você coloca o número 992475631. 21, que é o Rio de Janeiro, 992475631. Se quiser, pode adicionar agora. Agora não, né? Vamos terminar o estudo, né? Mas adiciona, pode enviar sua pergunta, pode tirar sua dúvida, pode conversar, desabafar, a gente sempre vai responder. Tá legal? Bom, para quem curte Facebook, olha aí, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica em curtir, clica no compartilhar, é sempre muito legal isso aí, tá? Vou fazer aqui um comentário sobre essa parte do estudo que a gente está fazendo. Muitas pessoas, tá, enviaram e-mails, mandaram mensagens no WhatsApp perguntando sobre esse capítulo 28. Sérgio, tem casas espíritas que recomendam que a gente volte para o primeiro. Acabou o 27, você sabe que tem aquelas coletâneas e pronto. Tudo bem, a gente respeita. Outros falam assim, faz o capítulo 28, só o estudo do Pai Nosso. A gente respeita também. Mas nós entendemos aqui que se consta ali no Evangelho, é para a gente estudar. Por que a gente ficou o capítulo 27 inteiro estudando o pedir e recebereis? Para que a gente saiba como fazer a prece, como pedir. E nada melhor do que nesse capítulo 28, a gente estudar e verificar e ter conhecimento da existência de tantas preces que ali estão, de tantas situações que ali estão. Então nós faremos o capítulo 28 completo. Aqueles que preferem, não, acabou, o 27 acabou, eu quero... Tudo bem, recomeça então o Evangelho pelo capítulo 1. Vale a pena sempre recomeçar, porque é um trabalho de reforma íntima. Então a gente recomeça no capítulo 1.
ok? Fica a critério de cada um, mas nós faremos o capítulo 28 de cabo a rabo, até o final. Tá legal? Não sei se essa expressão de cabo a rabo, né? Que coisa, né? Enfim, nossa, já passou aqui da hora, vamos começar com a prece então de abertura, tá? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, irmãos que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de aprendizado. Agradecemos aos anjos guardiães que também estão dando a harmonização, a limpeza espiritual deste ambiente e em nós também. E que possa, então, o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, muita paz e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente estava falando, capítulo 28, tem gente que pula, tem gente que só estuda até a prece do Pai Nosso e tem gente que estuda até o final. Mas aqui faremos até o final. Aquele que terminou no 27 falou, não quero mais, recomeça. É importante fazer o recomeço quantas vezes forem necessárias. Essa pessoa vai perceber que quando você faz um reestudo, você começa a observar coisas que antes você não notava antes. É impressionante isso aí, esse resultado. Isso é unânime. Todo mundo que começa de novo o Evangelho no Lar, volta para o capítulo 1 e fala, caramba, quanta diferença! E depois vai notando cada vez mais. É algo cíclico, porque a reforma íntima ela é direto, não é isso? Então, que faça dessa forma, tá? Continue dando sequência. Aqui, vamos estudar o capítulo 28 inteiro, tá bom? Bom, página de preparo é do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, é o capítulo 149, no culto à prece. Começa com uma citação ali que consta em Atos, capítulo 4, versículo 31. E diz o seguinte, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Peraí, cheios, repletos, tá? Recebendo aquele Espírito Santo, aquela luz, aquela energia. Não é cheio de, eu tô cheio de você e você fica ligando para mim toda hora, eu tô cheio de você. Não é esse cheio não, pelo amor de Deus, ok? Cheio de repleto, de realmente inundado, abastecido de coisas boas, de boas energias, tá ok? Então vamos lá. Ele fala aqui, o que o Emmanuel diz? Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com matéria sutil, simples, imperceptível das próprias emanações, o cheiro que exala. Você não vê o perfume de uma árvore, de uma flor, saindo da flor. É muito sutil, eu não consigo notar. Mas eu consigo notar o que? O cheiro dela, né? O cheiro bom, ou em caso de outras, o cheiro ruim. Isso a gente consegue. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Ou seja, elas procuram ali aquele refúgio delas, né? E assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. A nossa morada verdadeira está no plano espiritual. Aqui é uma passagem. Então a prece e tudo mais nos conecta com a nossa morada. Ele coloca aqui, olha só, eu vou até fazer uma pausa, fazer um comentário aqui à parte, porque é muito interessante. Ele começou falando assim, todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis. Aí ele fala assim, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. A gente está passando por uma dificuldade, nós demos origem àquilo de alguma forma.
Nós produzimos aquela causa e efeito, nessa vida ou numa vida passada. A nossa mente, ela tem uma força de construção e de destruição muito forte, muito grande. Não me lembro se foi Bezerra de Menezes, André Luiz ou Emmanuel que fala: nós somos uma usina de energia, então a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos. Por que o planeta que a gente vive é de tanta catástrofe? As pessoas assistem noticiário. Quando você assiste um noticiário falando de coisas boas, ninguém quer olhar. Que venha uma mensagem do Papa, que venha alguma mensagem, sei lá, não precisa nem ser espírita não, mas que venha uma mensagem boa, quase ninguém vê, não dá audiência. Mas conta uma tragédia, um caso de estupro, de sequestro, de assassinato, né? A pessoa vibra com aquilo. O que ela está fazendo? Ela está produzindo o quê? Mais e mais energia daquilo. E a nossa mente, ela tem uma capacidade da construção e da destruição. É muito forte, é muito grande. Eu vou contar aqui 2 casos. Um de destruição e outro de construção. De autodestruição e de autoconstrução. Abrir um parênteses aqui, pode ser que a gente até ocupe o tempo um pouquinho a mais, mas vale a pena. Nos Estados Unidos, é muito comum, né, a pena de morte, tá? E uma universidade resolveu fazer então um estudo, obteve um consentimento jurídico lá para um condenado à cadeira elétrica. Esse condenado à cadeira elétrica ia fazer parte então de um experimento científico. Qual foi o experimento que eles fizeram? Depois procurando pela internet que tem isso, tá? Falaram para ele o seguinte: olha, você está condenado mesmo, né? Vai morrer eletrocutado, não tem nenhuma chance de sobreviver, tá? Então nós conseguimos aqui para você uma pena alternativa, que vai ser a seguinte: você vai ficar deitado numa maca, os seus braços vão ficar para baixo, tá? Você vai ficar amarrado numa maca, os braços vão ficar para baixo e nós vamos cortar o seu pulso, onde você tem uma chance, porque o sangue pode coagular formar uma camadinha mais grossa, né? Que aí pare de sair o sangue, que aí o sangue para de jorrar, e aí ele consegue sobreviver e ele vai ser solto. Cruel, né? Mas foi feita essa experiência, tá? Então, ele aceitou, e falaram que ele ia ter essa liberdade, ele ia ter a liberdade dele, ele aceitou, ficou lá deitado na maca. O que fizeram? Colocaram ele preso e passaram tipo vamos supor, como se fosse a faca, mas sem ter cortado o pulso dele, só para ele ter a sensação de corte. E embaixo ali da maca onde ele estava, colocaram um balde de metal e uma torneirinha que eles controlavam lá de trás. Então ele escutava aqueles pingos, né? Tac, 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 plim, 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 plim. E ele começou caramba, eu tô morrendo. Meu sangue não tá coagulando não, tá indo tudo. Durante um bom tempo foi aquilo. Depois já chegou num momento onde eles já diminuíram, né? Aqueles gotinhos que era plic, 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 plic. Começou a ficar mais espaçado. Plic, plic, plic. Então esse cara já sentiu, meu sangue já foi praticamente todo. E chegou a hora e ele acabou morrendo. Sem ter feito corte nenhum. Sem ter feito absolutamente nada. Apenas ele entrou numa energia, numa vibração, num pensamento, numa usina de energia que trabalhou a autodestruição daquele condenado. Foi um estudo feito numa universidade. Isso vale para a gente pensar, né? Nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Eu queria que acontecesse não sei o que. Olha, cuidado, muito cuidado com o que pensa. Agora vamos falar o lado positivo.
Um outro caso, tá? Tem até num documentário chamado The Secret, O Segredo, é o depoimento dele. É um sujeito nos Estados Unidos chamado Mr. Miracle Man, é o Homem Milagre. Ele nos anos 80, voando no monomotor dele, o avião dele, o avião caiu. Eu já contei isso aqui num estudo mais antigo nosso. Caiu e ele, enfim, foi para o hospital, aquela coisa toda, e ele ficou na condição de um vegetal. Respirava por aparelhos, o coração tinha que ter assistência, tudo, tetraplégico, totalmente. Isso foi em março, fevereiro ou março, por aí. A única coisa que ele fazia pela própria vontade era piscar os olhos. E piscando os olhos, ele fazendo, né, piscava, combinaram. Uma piscada é letra A, duas piscadas é letra B, né? Ele conseguia também escutar. Então você pode se comunicar assim. E ele falou uma mensagem que era a seguinte: antes do Natal, eu vou sair daqui andando, sozinho. Todo mundo achou, besteira, coitado, tá delirando, né? Coitado. E, passado um mês, ele já começou a respirar sem os aparelhos. Os outros dispositivos ele já foi também conseguindo. O corpo dele, o organismo dele, as células foram se regenerando, uma a uma. E no dia 24 de dezembro, ainda que com dificuldade, é lógico, né, também, ele saiu daquele hospital, falou assim, larguem meus braços, e saiu caminhando. Ele conta, esse Mr. Miracle Man, ele dá várias palestras nos Estados Unidos, ele fala, eu não deixei que em nenhum momento a ideia de eu ficar doente, ou de eu morrer, ou de ter problemas, que aquilo me deixasse mudar. Muito pelo contrário, eu trabalhei o sentimento de que eu ia ficar bom, de que eu ia respirar, né? E eu ficava, respire, eu estou respirando, eu estou vibrando com isso. Daqui a pouco ele estava respirando mesmo. E passo a passo ele conseguiu se recuperar. A nossa usina de energia, a sua usina de energia aí, você é essa usina, você tem essa usina aí em você. E para que lado você trabalha essa sua usina de energia, hein? Acabei de falar aqui duas situações extremas. Uma que levou à morte e outra que levou à vida. Então, é dentro daquilo que ele fala, né? O homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Então, vamos continuar. Desculpa ter interrompido para fazer esse parênteses, mas é muito importante a gente ter essa noção dessa capacidade que Deus nos permite ter, tá? Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, nos prendemos, né? Ou asas com que progredimos na ascese, no aperfeiçoamento espiritual. Exatamente aí do que foi colocado também, né? Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções, compatível com o que eu estou pensando, é lógico, com o que eu estou vibrando. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo a que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Confirmando esses dois exemplos aí que a gente falou. Perceberam por que eu fiz a pausa para contar essa historinha, né? Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, essa força, essa energia, essa conexão, esse auxílio, que nós temos essa condição, ok? A
gente consegue se abrir e podemos ser receptivos ao auxílio do plano espiritual, dos bons espíritos, dos amigos de luz que estão aqui vibrando por cada um de nós. Ok? Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Gente, o que é Evangelho no Lar, hein? A gente está aqui no final, né? Pega lá, clica na página, no site da gente, no primeiro estudo, com os depoimentos de André Luiz e de Joana de Ângeles, que colocam que eles, do plano astral, eles, ao olhar a Terra, os lares onde está sendo feito o Evangelho no Lar, você imagina você num avião à noite, tá tudo escuro, né? Você vê aquelas luzinhas, aqueles pontinhos de luz normais da cidade. E aí você imagina um estádio de futebol com aqueles refletores enormes acesos. Você não visualiza aquilo ali com muita... Não é um diferencial quando você está fazendo uma visão aérea ali? Você já viajou de avião, ou você já viu nos filmes, né? Quando transmitem jogos aí pela televisão à noite, né? Que mostra a cidade ali e o estádio de futebol com aquela luz super... Assim são aos olhos dos espíritos, as casas, os lugares aonde está se fazendo o Evangelho no Lar, ficam iluminados desta forma. E ó, aqui eu não tenho refletor de Maracanã, de nenhum estádio assim não, senão minha conta é de luz, né? Mas na hora que a gente está no Evangelho no Lar, a prece, as boas energias, as boas vibrações conseguem proporcionar isso. Olha lá, o primeiro Evangelho no Lar que a gente fez, o de introdução, aliás, a gente fala sobre isso e colocou o texto, tanto do André Luiz como da Joana de Ângeles. Então, ó, é isso que ele coloca. Os propósitos superiores, a energia santificadora. É extraordinário. E a gente muitas vezes fecha os olhos e não quer ver, não quer observar e fica falando um monte de... Enfim, é de cada um. Vai chegar a hora de compreender, né, de ter o entendimento. Mas se a gente já pode entender logo e trabalhar isso, né, melhor ainda. Não ouvides, não esqueça, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, o poder da oração é algo extraordinário. Então é isso que ele coloca. Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, né? A pergunta do Livro dos Espíritos, que tem a resposta mais curta, é essa. Qual o Espírito mais perfeito que já encarnou no plano terreno? Resposta, Jesus. 5 letrinhas. Jesus. Ponto final. E ele constantemente entrava em prece. Constantemente. Aí eu aqui, bonitão, né? Tô longe de ser qualquer coisa ainda. Ainda preciso muita evolução. Não preciso fazer prece não. Não faço prece nenhuma não. Não tem nada disso não. Deixa a vida me levar e não sei o que lá. Tá bom, né? É melhor a gente rever nossos conceitos. Eu não vou ficar fazendo uma prece fanática, né? Mas, na hora de dormir, uma prece de agradecimento pelo dia, uma prece que eu possa ter uma boa noite de sono, na hora que eu acordo, para que possa o meu dia transcorrer bem, na hora que eu saio para o trabalho, na hora que eu vou retornar para casa. Pronto. Se você quiser em outros momentos também, tá legal, né? Então, a gente trabalhar isso direitinho. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 1, preâmbulo, prefácio, introdução, né? Então vamos ler essa introdução aqui. Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque.
um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem um coração. É lógico que as minhas palavras, elas têm que ter compatibilidade com aquilo que eu estou sentindo. Às vezes vai a pessoa num lugar, num hospital, vamos fazer uma prece por aquele que está ali doente e tal. E aí a pessoa está fazendo a prece e o outro está falando lá, Pai nosso que está no céu, tal, tal, tal. E ele está pensando assim, desgraçado, bem feito mesmo, bem feito. O que está adiantando essa prece? Então ele coloca isso, tem que ter essa compatibilidade, né? Tem que estar a ver com o coração da pessoa. Os espíritos jamais prescreveram, ordenaram, receitaram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Às vezes, então, existe receita de prece? Não. Ele dá, às vezes, alguns modelos para quê? Para a gente ter apenas um referencial, apenas uma ideia. A gente não falou a prece na hora de dormir? Para ter uma boa noite de sono? Deus, Jesus, que eu possa ter uma boa noite de sono. Ah, legal. Aí na prece ele fala que eu possa, no meu desdobramento, no encontro com os espíritos de luz, receber o auxílio, o preparo, a ajuda. Ah, caramba, tem espíritos de luz. Eu me desdobro. Eu tenho. Ah, a prece, então, aquele modelo para que a gente se lembre dessas situações que muitas vezes a gente esquece. E outros vão, tudo bem, eu não sei fazer a prece. Deus me ajuda a dormir bem. Tá bom, se foi com o coração, tá ótima essa prece. Ok? Mas aí ele fala assim, não, isso não foi prece, né? Deus me ajude a dormir bem, isso é prece. Muitas vezes é. Mas a pessoa não se convence disso e outros em casa até falam, pô, que isso é prece, o que é? Então então ele faz, lendo ali, que ele já não sabia como fazer, tudo bem, ele faz aquela leitura, mas transmitindo o seu coração, o seu sentimento compatível com aquilo que está sendo dito. Ok? Então vamos lá. A coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Então ele dá um referencial que vale, é o teu pensamento, o teu sentimento, o teu coração, sua energia. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sincera. Ah, mas ele não é espírita, eu não sou espírita, então coletânea de prece espírita não serve para mim. Por que não? Você pode fazer a prece de um católico, você pode fazer a prece de um crente, de um evangélico, por que não? Se a mensagem for boa, se a mensagem for amorosa, por que não? Claro que pode. Percebe? É a mensagem, é o conteúdo e o sentimento que valem. Tá certo? Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, tudo aquilo que a gente estudou até o capítulo 27, chegou a hora da prática, através da prece e através das nossas atitudes, ok? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando ditas de coração e não de lábios somente. Né? Se falar da boca para fora, não, mas vindo lá do seu coração, do seu sentimento. Aí sim, nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é extremamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema, reprovação, as preces que não estejam no seu formulário,
provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. E essa prece aqui, uma vez, como é que foi? Numa instituição de caridade, né? Tinha uma pessoa, um residente dessa instituição, cadeirante e tudo, que ele foi convidado para presidir a mesa de estudos. Uma pessoa extremamente do bem, carinhosa, simpática, brincalhona com algumas coisas, né? Enfim, só dele brincar com a situação dele mesmo já é uma grande, né? Enquanto outros se revoltam porque cortou o dedo. E ele, assim, uma pessoa extremamente do bem. E chegaram, na hora que ele foi convidado, embora seja reunião espírita, ele reza, faz a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Até aí tudo bem. E teve gente falando assim, não, ele não pode, porque na hora que ele fala, a prece ele fala Santa Maria, Mãe de Deus, e não é Mãe de Jesus. Gente, queriam tirar ele, reprovar. Olha essa pequenez que ele acabou de mencionar. Ele está falando com o coração dele, ele está falando com a melhor energia, a maior vibração, do bem. Então, né, lógico, ele foi lá e ele preside até hoje o estudo é sensacional, é muito bacana, ok? Então, estou só dando um exemplo disso. Condição essencial à prece, segundo São Paulo, capítulo 27, número 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. Às vezes a gente faz a prece falando difícil, falando bonito, o cara não entende nada. Ok? Como se estivesse falando inglês, japonês, árabe, sei lá, não entende nada. E tem que ser o quê? Compatível com o sentimento da pessoa. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, às vezes ele faz a prece, faz um discurso. A pessoa está todo mundo de mão dada fazendo a prece ali. E aí, ó, fulano, faz a prece. E o cara fica 8 minutos fazendo aquela prece. Quem está de mão dada ali já está pensando no feijão que pode queimar, já está pensando que caramba, eu tenho que ir a tal lugar, eu não fui ao banco hoje, acho que eu tenho que sacar dinheiro no banco hoje, e tá todo mundo de mão dada ali, e o cara fazendo aquele discurso. Gente, a prece ela deve ser o quê? Objetiva, ela deve ser bem trabalhada, bem desenvolvida, para que não ocorra isso, né? Senão tá todo mundo ali com o seu pensamento já fora do foco, ok? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, resumida, objetiva. Isso que ele coloca. Sem fraseologia. O que é fraseologia? Discurso cheio de palavras e, na maioria das vezes, sem ideias. O cara bota umas palavras bonitas e tal. Que fulano possa receber a luz que vai dar as boas energias, mostrar-lhe o caminho do bem, de tanta importância para ele enxergar as besteiras que está fazendo. Meu Deus, já virou discurso, não é mais prece. Estava falando de quem mesmo? E essa prece era para quem mesmo? Era para o fulano. Até esqueci que era para o fulano, percebe? Uma prece aqui, fulano de tal, que possa receber ajuda e auxílio, que possa receber a força para tratar do câncer, da depressão, do problema cardíaco, do sei lá o que. Pronto. Não precisa de discurso, não precisa contar a história toda do cara naquela prece. É isso que ele coloca aqui com muita clareza. Ok? Então ele fala, sem fraseologia, né? Discurso cheio de palavras, mas sem ideia, né? Fraseologia inútil. Nem luxo de epítetos, frases feitas, frases de efeito, né?
que são meros adornos, enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra na alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Então, vira o quê? Vira discurso. E a pessoa perde o foco com relação àquilo. A gente aqui, ó, eu tô fazendo aqui, se passou uma mosca aqui, o mosquitinho, eu vou olhar o mosquitinho. Ah, o mosquitinho, olha, o mosquitinho foi pra lá, tá. Percebe? A gente tem uma facilidade muito grande de desviar a atenção. Então que a gente faça o quê? Objetivo, rápido e rasteiro, vamos dizer assim. E lógico, tendo o nosso sentimento também. Tem que ter esse equilíbrio. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade. Volubilidade é o quê? Instabilidade, que não mantém o curso, Elas são ditas na maioria dos casos. Essa volubilidade, essa instabilidade, vou dar um exemplo. Aquele cara que faz a prece assim, hoje o tempo estourou, muito porque eu fui contar aquela historinha lá no início, mas peço desculpas aí, mas vamos lá. Essa volubilidade, aquele cara que fala assim, meu Deus, tá calor hoje, tomara que faça frio, poxa, como eu queria que fizesse frio. Aí no dia seguinte chega uma frente fria, ai meu Deus, esse frio eu não aguento não, eu quero calor de novo, que faça calor de novo. Aí faz calor de novo. Ah, que sol! Esse sol é tão bom, mas as minhas plantas, as florestas precisam de chuva, Os reservatórios de água aí precisam de chuva. Aí chove. Aí quando chove ele fala, olha, mas essa chuva me atrapalha, eu tenho que ficar de guarda-chuva, eu perco o guarda-chuva, eu me enrolo todo. Ah, que faço sol. O cara não sabe o que ele quer, Essa volubilidade, essa instabilidade. E olha, é muito comum a gente ter isso, As pessoas terem isso em algumas situações de prece. Vêm lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Então, importante a pessoa não falar apenas como se fosse uma máquina. Esse capítulo, então, ele diz, estão divididos em 5 categorias as preces constantes nessa coletânea. Primeiro, preces gerais. Depois, preces por aquele mesmo que ora. Eu faço uma prece pedindo ajuda para mim mesmo, ok? Preces pelos vivos, pelos encarnados. Quarto, preces pelos mortos, pelos desencarnados. E quinto, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Estão com problemas de obsessão, ok? Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objetivo de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então ele vai ver assim, o prefácio, dá uma introdução ali, em que situação que ocorre isso, dando ali um beabá com relação a isso, depois como a gente fazer a prece, como trabalhar isso direitinho, ok? Então, semana que vem a gente começa efetivamente as preces, mas foi muito importante esse preâmbulo aqui, essa introdução. Vamos lá, e por falar em prece, hora de fazer a prece pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou falar, pausou, você pausa aí, mencione o nome de todas essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, irmãos do plano astral, vamos pedir para que cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, que tiver aqui o seu nome mencionado, possa receber a luz, o auxílio, o amparo, a força, o esclarecimento, a resignação, para superarem as situações que estiverem vivendo, que possam receber este amparo, este acolhimento e toda a luz que for possível enviar-lhes. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, vamos mencionar os nomes.
soltou o pause, fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, programa Minutos de Espiritismo, procura o número 23, tem um estudo ali completo da fluidificação da água, tá? Botou a jarra, o vasilhame, o copo aí na mesa, tá? Coloca as mãos sobre esse copo, sobre essa jarra, aponta para a água, né? Apontando para a água, direcionado para a água, e vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado. E viemos aqui então pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vou beber aqui a minha água, saúde! E chegou a hora de finalizarmos, né, a prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, obrigado por esta oportunidade de estudo, de reflexão, de aprendizado, de conscientização sobre a energia que nós somos capazes de produzir. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estiveram, dando sustento, amparo, a limpeza espiritual neste ambiente. E que possamos ter uma semana de muita luz, muita proteção e auxílio, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. E que na próxima semana estejamos aqui novamente reunidos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e conhecimento, que venha a nos trazer o progresso moral e a evolução como espíritos no desenvolvimento da nossa reforma íntima. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estudo de hoje finalizado, não é isso? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!